tiver alguém sem Bíblia, dá uma caroninha aí para ele. Gênesis 37, versículo 3 até o versículo 5. Diz assim: E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Mantenha a tua Bíblia aberta, mas você não precisa avançar na leitura. Se você já conhece essa passagem, ela começa falando a respeito da vida de José, filho de Jacó. E se você não conhece, depois eu recomendo que lá na tua casa, durante a semana, você possa fazer a leitura de toda a trajetória da vida de José. E eu gostaria de falar a respeito do último versículo que nós lemos, que José teve um sonho. Queridos, todos nós, quando somos crianças, nós temos muitos sonhos. Sonhos até malucos, sonhos assim que de repente a gente olha e ouve uma criança falando e você fala, legal, mas você sabe que isso não vai ser possível. A Giovana, há um tempo atrás, né, tem 4 anos só de vida, mas parece que já faz muito tempo, mas ela, há um tempo atrás, ela queria ser princesa, e ela falava que ela era uma princesa, e que ela ia morar num castelo. De um ano para o outro, ela mudou de ideia, e ela falava assim que ela ia se tornar uma super-heroína. E eu falava, mas você não quer ser princesa? Não, mas agora eu quero ser uma super-heroína. E de vez em quando ela intercala heroína com sereia. Então ela fala, posso ser uma super-heroína com cauda de sereia, né? Para tentar conciliar os sonhos. E eu acho que não foi diferente com você. De repente, os meninos, né, falavam, eu vou ser jogador de futebol, quero ser astronauta, piloto de avião. Ou não, gente, ou é só na minha família que acontece isso. Né? Então, quando a gente é criança, a gente tem uma criatividade muito grande e a gente não tem vergonha e medo de sonhar. É real. A gente não tem vergonha e não tem medo de sonhar. E a Bíblia aqui fala que José, ele tinha um sonho. A diferença aqui é que José já tinha 17 anos. Ele não era mais uma criança, mas dentro dele, ele ainda tinha a capacidade de sonhar grande, de sonhar alto. Queridos, todos nós fomos criados com um propósito, com uma missão, com um destino. Depois de quase 15 anos e me formar em psicologia, Deus me levou a voltar a estudar e falou, você vai estudar mais, você vai se aprimorar mais. E hoje eu faço pós-graduação na área de coaching e o objetivo de um coach é fazer com que a pessoa descubra qual é a sua missão, qual é o seu propósito, qual é o seu destino e consiga alcançar este propósito, esse destino. Porque às vezes a gente está aqui e não sabe por que a gente está nessa terra. Por que você é você? Por que você nasceu na sua família? O que tem guardado para a tua vida, para a nossa vida? Às vezes a pessoa passa a vida toda nesta terra e ela não consegue descobrir quem ela é, qual é a sua missão, por que ela é essa pessoa, por que ela nasceu naquele lugar, o que é reservado para a vida dela, que destino está preparado para ela. E aí, muitas vezes a gente se sente vazio. A gente fala, mas poxa vida, minha vida, isso que não vale a pena, não faz sentido. De repente, em alguns momentos, a pessoa tem uma crise em começar a refletir, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, o que eu vou estudar, para que eu sirvo, será que eu sirvo para alguma coisa? Queridos, Deus, Ele quando nos criou,
junto conosco, junto com a nossa vida, com a nossa alma, também tinha um propósito e uma missão. E cabe a nós começar a pensar sobre isso. Cabe a nós começar a tentar descobrir o que é que está nos aguardando. E voltando lá, falando a respeito de José, José sonhou. E ele sonhou que ele seria alguém de um alto escalão, alguém de autoridade, alguém que seria maior do que os seus irmãos e os seus pais. Ele não entendia muito bem o que ele seria, mas ele começou a perceber qual era a missão e o destino dele, que era ser alguém grande, alguém de autoridade, alguém importante. Ele entendeu isso. Ele sonhou com isso. E por causa disso, por causa dos nossos sonhos, por causa do projeto que Deus tem para a nossa vida, Satanás, ele se levanta. Ele se levanta para tentar sabotar aquilo que Deus tem preparado para nós. Queridos, por que a gente para de sonhar? Porque a gente começa a ouvir algumas coisas que faz a gente achar que não vai dar certo. A gente começa a ouvir algumas coisas que faz a gente pensar que nós não vamos conseguir ser quem nós sonhamos. Muitas vezes, sem a intenção, os próprios pais falam. Ninguém nasce com medo. Você percebe que se você deixar uma criança, um bebezinho, sozinho, solto, ele começa a andar, ou ele começa a gatinhar, ele vai embora. Quem é que coloca medo numa criança? Nossa, não faz isso. Não, é perigoso. Não, aqui não pode. Ninguém nasce achando o outro feio. Quem nasce achando o outro feio? Ninguém nasce com preconceito. Um bebê, uma criança mais nova, ela não sabe se é rico, se é pobre, se é marginal, se a pessoa é de bem ou se é uma pessoa perigosa, ela não sabe. Uma vez eu estava com a Giovana na rua e aí ela gosta quando eu falo dela, né? É que ela não está ouvindo, mas ela não é muito, ela fica, o que você está falando de mim? Estava na rua. E como é um ambiente de igreja, né? A gente fala assim, dá paz, Giovana. Cumprimenta as pessoas, Giovana, e ela dá paz e tal. E aí passou um mendigo, uma pessoa bem mal trajada, né? E veio e cumprimentou ela, e veio assim, querendo brincar com ela, e a gente não sabia o que fazer. E aí ele começou a puxar papo com ela, e ele falou assim, você me dá um abraço? E eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus do céu. E ela falou, eu dou. Irmãos, eu tive que deixar ela dar um abraço. Eu vou falar, não vou deixar ela dar um abraço? Fala, não pode, mas como que não pode se você fala para mim dar um abraço nos irmãos da igreja? Aí a gente começou a explicar que tem algumas pessoas, né, que são mal intencionadas. Mas assim, na essência não existia maldade. Na essência não existia malícia, não existia medo, não existia vergonha. Tudo isso é colocado dentro de nós. E por causa disso que hoje nós limitamos os nossos sonhos. Por causa de hoje, nós temos medo, nós temos vergonha. Nós achamos assim, o que será que a pessoa está falando de mim? Mas será que eu estou bem? Mas será que eu estou feia? Será que eu estou feio? Por que a pessoa se acha feia? Porque um dia ela ouviu isso. Porque alguém falou isso para ela. Porque ela entendeu que alguma coisa ali não estava legal. Então todas essas coisas são formas de impedir com que o nosso propósito, com que os nossos sonhos se aconteçam. Queridos, o sonho de José era ser alguém grande. E o sonho de Deus para José é que ele fosse grande. Eu não sei se você consegue entender que de repente vem algumas coisas no seu coração, umas viagens muito loucas, e você fala assim, meu Deus, mas será que isso é possível? Será que eu não estou imaginando demais, não? José sonhou em ser alguém grande. E Deus sonhou que José fosse alguém grande. Se você está alinhado com Deus, o sonho que você tem, por mais que ele seja muito fora da realidade, é algo que Deus já sonhou e Ele colocou no teu coração, e Ele está falando assim, sonha o sonho que eu já tive para você.
Então a gente não pode ter medo de repente as coisas serem grandes demais, de falar assim, mas como isso vai acontecer? Como eu vou alcançar? Como eu vou conquistar? Sendo que Deus já sonhou. Por isso que José não teve medo de falar para a família dele: eu sonhei que eu estava bem numa mais elevado, eu sonhei que eu tinha um cargo de autoridade, numa posição de autoridade, e vocês, pais e irmãos, estavam se curvando diante de mim. E aí os irmãos ficaram falando: você está louco? Você acha que a gente vai ficar se curvando aos seus pés? O pai ficou preocupado, falou: mas esse menino falando que eu sou o pai, eu vou me curvar diante dele. Nem todo mundo vai entender os seus sonhos. E é por isso que a gente tem medo de falar os nossos sonhos. Porque a gente já espera que as pessoas não vão entender, que as pessoas não vão apoiar, que as pessoas vão achar que a gente está fora da realidade, que a gente está querendo demais. Mas se Deus sonhou este sonho, ninguém mais precisa. Você não tem que se preocupar com ninguém. Imagina se Noé fosse se preocupar com o que as pessoas diziam enquanto ele construiu uma arca. Ele não teria construído. O Senhor colocou a visão no coração dele e falou: vai lá, Noé, faz. E não se preocupa com as outras pessoas. Não se preocupa com o que os outros estão falando. Querido José, ele sofreu rejeição, ele sofreu inveja, ele foi odiado pelos seus irmãos, ele teve muitos problemas, muitos traumas na sua vida, mas nem por isso ele abriu mão do sonho que ele tinha. Nem por isso ele abriu mão do projeto, da expectativa que ele tinha para a vida dele. Nem todo mundo vai te apoiar, nem todo mundo vai dar valor ao sonho que você tem. E de repente, é nessa hora que as pessoas param. É nessa hora que o jovem desanima. É nessa hora que ele fala: eu não vou correr atrás não. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Ah, eu não tenho ninguém. José também não tinha. Mas nem por isso ele não alcançou aquilo que estava preparado para a vida dele. A primeira coisa que a gente precisa aprender é não colocar responsabilidades nos outros pelo nosso fracasso. A gente vai aprender com José aqui que ninguém tem poder para impedir aquilo que o Senhor sonhou para nós. Então a gente não pode falar: ah, eu fracassei porque fulano, eu fracassei porque eu nasci nessa família, é porque a minha realidade financeira é essa. Não culpe ninguém por aquilo que ainda você não conquistou. Creia que se Deus sonhou, Deus vai gerar condições para que você conquiste tudo aquilo que está no teu coração. Amém? Então, falando de José um pouquinho, ele, num determinado momento da sua vida, ele perdeu a sua mãe. Porque por ele ser um filho mais preferido, um filho mais cuidado, um filho mais amado do seu pai, todos os seus irmãos tinham ódio, tinham inveja dele. E por causa disso, tramaram a morte de José. Por causa disso, José teve que sair da casa do seu pai. E chega um momento onde José é colocado num buraco pelos seus irmãos. Eles falam: ah, não, a gente não vai matar José, então vamos deixar ele no buraco. E existe uma expressão de que quando a gente está no fundo do poço, não tem como ficar pior, né? Quando você está no fundo do poço, o que resta é só subir, não é verdade? Quem está no fundo do poço, a alternativa é só subir. Para José não era. Quando ele estava no fundo do poço, estava começando ainda a pior parte da sua vida, aonde ele seria vendido como escravo, aonde ele iria trabalhar numa casa como escravo. Um jovem que era o preferido do pai, um jovem que era o preferido da casa, onde ele tinha tudo na mão. Naquele momento ele se tornava um escravo e ele tinha que trabalhar para comer, porque ele nem recebia para isso. E no meio lá do processo onde ele estava trabalhando, levanta uma mulher, a esposa do seu patrão, e começa a dar em cima de José. E começa a assediar José.
e começa a querer José de qualquer jeito. E eu imagino que não tenha sido uma vez. Porque da forma que a Bíblia relata, ela vai tentando, e quando ela percebe que ela não consegue, frustrada, a mulher de Potifar, ela vem e puxa a veste. E começa a dizer, ele me atacou. Qual cena de novela mesmo, irmãos? Ele me atacou, ele quis me agarrar. Então a gente entende que primeiro ela tentou. Primeiro ela investiu, e quando ela via que não tinha jeito, ela ficou com raiva, ela ficou frustrada, ela se sentiu indignada de um jovem não querer, e ela falou, também eu vou me vingar. Então imagina quanta situação ele passou ali, daquela mulher fazendo aquilo, e por causa disso, ele injustamente foi para a cadeia. Caluniado, ele foi para a cadeia, difamado, por tentativa falsa de um estupro, e ficou na cadeia 3 anos, esquecido. Imagina toda essa trajetória, e o sonho de José, de ser alguém grande. Imagina tudo isso que ele passou, e lembra lá do sonho de José, de ser alguém grande, de ver os seus pais e os seus irmãos aos seus pés, como se falasse, José, você vai ser grande, José, você vai ter autoridade, José, você vai ser alguém de influência. Como é que uma pessoa se via como escravo na cadeia e continuava mantendo esse sonho? Só poderia ser um sonho sonhado primeiramente por Deus. O que a gente aprende com isso? Que por mais dificuldade que a gente passa na trajetória da nossa vida, se é um sonho que Deus colocou no teu coração, esses problemas, estes intercursos não vai tirar o sonho de dentro de você. Não vai fazer com que este sonho desapareça. Mas sabe qual é o problema, queridos, dos traumas? Sabe qual é o problema das lutas, das dificuldades que a gente passa, das perdas? É que isso marca a nossa vida tão profundamente, isso marca a nossa vida de uma maneira que a gente começa a ter pensamentos e comportamentos que não são nossos, que veio por causa da crise, por causa da perda, por causa do trauma, por causa de coisas que nós ouvimos, mas que nós achamos que são nossos. A gente acha que é nosso, a gente acha até que faz parte da nossa personalidade. A gente acaba absorvendo aquilo e falando, não, eu sou assim mesmo. Uma pessoa que de repente ela é agressiva, uma pessoa que de repente ela é muito feliz demais o tempo todo, uma pessoa que está sempre desconfiada, achando que está sempre alguém falando mal dela, ela não consegue se relacionar bem com as pessoas, ela fala, não, eu sou assim, esse é o meu jeito, quem quiser que goste. Tem comportamentos nossos, que são principalmente aqueles que nos atrapalham, que não são nossos, que foi colocado em nós por causa dos traumas. Pensamentos que nós temos, que é absorvido por causa dos problemas e que atrapalham a nossa vida. Atrapalham o processo de nós conquistarmos e realizarmos os nossos sonhos. Pensamentos que nos limitam. O que você tem na tua vida e que você sabe que atrapalha você de conquistar o seu sonho? Medo, vergonha, insegurança, ciúmes exagerado, tristeza profunda, alegria exagerada, vontade enfraquecida. A pessoa, ela se propõe a algo e ela começa, daqui a pouco ela já fala, não, vou parar. Tudo isso é algo que muitas vezes a gente pratica e acha que é da gente, mas não é. É colocado em nós por causa dos problemas, das lutas, das dificuldades que a gente passa, das perdas, daquilo que é falado pra gente, e a gente absorve e no caminho, na nossa trajetória, acaba impedindo com que a gente conquiste aquilo que a gente quer. Passa o tempo para José. José está lá na cadeia. E ele é lembrado.
E quando ele é lembrado, ele tem a oportunidade de mostrar quem ele é. Nós não podemos perder oportunidades. José ficou 3 anos na cadeia. Ele poderia ter saído muito antes. Ele poderia ter saído. O padeiro, amigo dele, saiu antes e falou assim: ó, lembra de mim quando você estiver lá. Lembra de mim quando você estiver com o faraó. Fala de mim, fala que eu não tenho culpa nesse negócio. Mas a Bíblia fala que ele foi esquecido. O padeiro esqueceu de falar dele. E ele continuou lá na cadeia. Ele continuou lá. Mas quando ele foi lembrado, a oportunidade, ele foi e fez o que ele tinha que fazer. Ele teve que interpretar o sonho, e ele foi e ele interpretou o sonho. Imagina se ele tivesse, se ele deixasse os traumas falarem mais alto do que a unção que estava na vida dele, a capacidade, o talento que ele tinha. Porque ele foi colocado nele um talento para decifrar sonhos. E se ele chega diante de Faraó e fica com medo, vergonha, insegurança, raiva, se ele é levado pela vingança, se ele fala: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E se não der certo? Ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou voltar para a cadeia. Não, quando teve a oportunidade, ele foi lá e falou: eu vou fazer. Queridos, se Deus colocar uma oportunidade na tua frente, é porque Ele sabe que você vai dar conta. É porque Ele sabe que você vai corresponder ao chamado. Se vier uma oportunidade de promoção, de trabalho, e você fala: mas eu não sei fazer isso, mas não é a minha área. Se é uma oportunidade que Deus está colocando, Ele vai te dar condições para exercer aquilo. O que a gente não pode é deixar que essas coisas atrapalhem a nossa trajetória e os nossos sonhos se realizarem. E José se torna, então, um governador. Olha lá o sonho dele se concretizando. Se torna alguém grande. Ele se torna alguém de influência. Mas ainda ele não tinha sido curado. Percebe que dá para andar com as duas coisas juntos? A gente pode conquistar muitas coisas, mesmo passando pelas lutas. A gente pode vencer, mas não necessariamente quer dizer que por dentro nós estejamos bem. A gente pode fazer muita coisa. Isso aqui demonstra uma capacidade interna que José tinha, de poder ir se reinventando, e tentar ir se superando, e indo no seu limite. E isso é até louvável. É legal a gente se esforçar e tentar passar por cima dos problemas, daquilo que fazem contra nós, e falar: eu venci, eu estou aqui, eu cheguei. Mas a gente tem limite. O problema é que nós somos humanos e temos limite. E José também tinha o limite. E sabe qual foi a estratégia que ele escolheu para poder aparentemente ficar bem? Se você tiver com a tua Bíblia aberta, Gênesis 41, 51. Gênesis 41, 51. José casou e ele teve o seu primeiro filho. E chamou José, o seu primogênito, de Manassés, porque ele disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Sabe qual foi a forma que José escolheu para seguir a vida? Anulando aquilo que ele viveu, colocando debaixo do tapete. Eu decidi esquecer a minha família. Eu decidi deixar meu pai e os meus irmãos. Dá certo? Dá, por um tempo. Guardado. Tentar esconder o sofrimento funciona por um tempo. Tentar levar a vida e falar: não vou pensar nisso não, eu não quero falar disso, eu não quero lidar com esses problemas, eu não quero lidar com esses conflitos. Dá certo por um tempo. A gente se engana por um tempo.
José se enganou por um tempo. Ele estava fugindo do problema. Ele estava fugindo de tudo aquilo que magoou, que feriu, que entristeceu ele. Só que, queridos, é algo muito perigoso sofrer em silêncio. É algo muito perigoso nós tentarmos disfarçar e fugir e tentar achar que a gente consegue apagar, anular, deletar tudo aquilo que nós vivemos. E sabe o que Satanás faz? Ele se aproveita disso, da nossa solidão. Os momentos mais difíceis que nós vemos na Bíblia, Jesus ele é tentado quando ele estava sozinho no deserto. Eva, ela foi tentada quando ela estava sozinha, sem Adão. E o problema de sofrer sozinho é que Satanás ele se aproveita dessa fragilidade. E a gente se torna um alvo fácil. A gente fica vulnerável, exposto. Por isso é importante o trabalho que vocês fizeram hoje de manhã, a conscientização que vocês estão fazendo com esta campanha, com este projeto. Porque se a pessoa sofre sozinha, se a pessoa ela maqueia, ela esconde, ela tenta deletar, mais cedo ou mais tarde vai ter um limite. E se ela estiver sozinha, esse é o perigo. Porque o problema não é a gente transbordar. O problema não é a gente chegar no limite. O problema é a gente transbordar sozinho. Chegar no limite sozinho, sem ter ninguém por perto. Sem ninguém estar sabendo o que a gente está passando. E a realidade, irmãos, infelizmente é essa. A gente convive com as pessoas, na escola, no trabalho, na igreja, com os amigos, e parece que está tudo bem. E de repente você recebe uma notícia. Que uma pessoa, um amigo, um pastor, um crente, tirou a vida. Você fala, nossa, mas parecia que estava tudo bem. Parecia que estava tudo certo. Parecia que aquela pessoa não tinha problemas. Eu estava com ela ontem, a gente conversou, deu risada. Este é o perigo de sofrer sozinho. O perigo de esconder o sofrimento. Sabe o que acontece quando uma pessoa ferida, ela tenta guardar a ferida só para ela? Por mais que ela tente, ela não consegue, porque pessoas feridas, elas ferem. Pessoas feridas ferem. E elas ferem quem está mais próximo. Ou ela fere a família, os amigos, ou então ela fere a si mesma. Porque é só isso que ela tem a oferecer. É só o que há dentro dela. E não necessariamente, queridos, ela quer tirar a sua vida. Muitas vezes ela não quer tirar a vida, ela quer só tirar a dor. Ela só quer tirar a parte que está doendo. Só que aonde dói? É em nós. Então a gente tem que refletir, tenta começar a pensar. E não só pensar no outro, pensar em nós também. Pensar na nossa fragilidade, pensar no nosso limite, pensar no nosso suporte. De tentar levar as coisas assim, ó, não, vamos que a gente dá um jeito. Uma hora a gente não consegue. Uma hora o nosso corpo vai responder ou com uma enfermidade. Uma hora a nossa alma vai gritar e vai pedir socorro. Jesus, em alguns momentos, por mais que ele entendesse o seu propósito na terra, por ele ser homem, ele também experimentou sofrimento. Ele perdeu um amigo, e que ele sabia que ia ressuscitar o amigo. E ele chorou. Faz sentido isso? O amigo dele morreu. E ele sabia, daqui 3 dias eu vou ressuscitar, ele vai estar aqui comigo. Ainda assim ele chorou. Por que ele chorou, gente? O que vocês acham? Por que ele chorou?
Se ele sabia que ele mesmo ressuscitaria Lázaro daqui 3 dias, por que Jesus chorou? Alguém fala? Alguém pode falar, gente. Por que vocês acham que Jesus chorou? Fala alguma coisa aí que você vem na cabeça, a gente está pensando. Por compaixão pela família, pelas outras pessoas, por ver o sofrimento. O que mais? Por quê? Por que vocês acham que Jesus chorou? Você acha que ele sentiu? Porque ele era humano. E ainda assim, morreu. E ainda assim, passou por aquele período de ausência. Pela escuridão, pelo período de morte. Queridos, se Jesus chorou, sabendo que daqui 3 dias o problema estava resolvido, por que nós vamos ter a pretensão de achar que a gente consegue resolver e levar as coisas assim numa boa? E acha que a gente não precisa sentir e viver, de repente, um problema, uma situação. Faz parte de nós. Jesus, quando ele estava prestes a ser crucificado, ele sabia que daqui 3 dias ele ia estar vivo. Ele sentiu tanta angústia, tanto desespero, que ele começou a transpirar sangue. E isso fala a respeito de uma reação no corpo que quase não existe, que quase é impossível de acontecer. É o corpo respondendo de uma maneira tão desesperadora. E Jesus sabia que daqui 3 dias ele ia estar vivo. E por que ele reagiu assim? Porque ele sabia que o corpo dele, ele sabia que ele ia sentir dor, ele sabia que ele ia sofrer. Por que nós, então temos que achar que a gente tem que ser forte, que a gente tem que ser inatingível? Por que nós? José estava lá, um governador, com dinheiro, com fama, com sucesso, com respeito, mas tinha uma pendência na vida dele. Ele colocou lá dentro do guarda-roupa, no armário, fechou e falou: minha família está ali, ninguém fala nisso, eu não penso nisso, ninguém toca no assunto. E é assim que muitas vezes a gente faz. Não quero falar disso, não vou mudar de assunto, não quero pensar nisso. Já foi. Se a gente está fugindo de algo, é porque ainda incomoda. E se incomoda, tem que ser resolvido. Não é? Se a gente não quer falar de uma coisa, não é porque está tudo bem, é porque não está bem. Porque se tivesse tudo bem, a gente falaria, a gente conversaria e voltava no assunto, e aquilo não causaria nenhum tipo de reação dentro de nós. Se você sente raiva, tristeza, medo, vergonha, repulsa, e se você não quer falar a respeito de um assunto, se você foge deste assunto, é porque existe uma ferida. É porque ainda tem pendências a resolver. Como será que José resolveu essa situação? Passa o tempo. A fome na terra dos seus irmãos e do seu pai Jacó. E aí o Jacó fala assim: vai lá para o Egito e vai arrumar comida para a gente, senão a gente vai morrer de fome. E José tinha crescido, tinha virado moço, estava lá com todas as roupas de egípcio, com as maquiagens de egípcio, o cabelo de egípcio, e quando ele vê, ele está diferente com seus irmãos. E os seus irmãos não reconhecem. Ele foi obrigado a lidar com aquilo. Ele fugiu, mas teve a hora que ele teve que lidar com aquela situação. Querido, não adianta fugir. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que lidar com os problemas, com os conflitos, com as dificuldades.
Mas cedo ou mais tarde a gente vai ter que lidar com as situações que a gente foge, que a gente desvia, e ia falar, não, eu não vou, eu dou um jeito. Mas cedo ou mais tarde a gente vai ter que resolver essas coisas. E aí, eu quero que você acompanhe comigo no versículo 45:1. Irmãos, a história é muito longa, não dá para a gente ler tudo aqui. Mas leia na tua casa, mas olha o que acontece. O momento da cura de José. Ele tem vários encontros com seus irmãos, mas chega o momento dele resolver essa questão. A essa altura, José não podia mais conter-se. Não tem jeito. Chega uma hora que a gente não dá mais conta. Chegou o momento que ele estava com seus irmãos e ele não se contia mais. Diante de todos os que estavam ali, ele gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios os ouviram. Percebe o limite? Teve que lidar com a dor. E aí, a hora que ele lidou com aquele sentimento, com as lembranças, com o que tinha feito para ele, ele colocou tudo para fora. Mas cedo ou mais tarde a gente vai colocar para fora aquilo que está em nós. E isso que é perigoso. A gente coloca para fora através de uma enfermidade, a gente coloca para fora através de palavras agressivas, palavras nocivas, a gente coloca para fora através de comportamentos que atrapalham a nossa vida, que atrapalham a nossa vida profissional, comportamentos que atrapalham. Precisamos ter 3 atitudes, que você tem que levar isso para a sua vida. Você não pode se esquecer disso diante de tudo aquilo que você passa. Se você ainda não viveu um momento difícil na sua vida, provavelmente você ainda vai viver. Mas que você não esqueça dessas 3 atitudes, para que você receba a cura da tua alma, a cura do teu coração, a cura das lembranças, das feridas. Primeira coisa, cuide de si mesmo. Tem coisas que só a Vânia pode fazer pela Vânia. Tem coisas que a Vânia precisa se responsabilizar e não esperar os outros. Tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Avalie a tua vida. De vez em quando bate um papo com você mesmo. Sabe o que Davi fazia? Davi falava assim: alma, vamos conversar, alma, vem cá. O que está acontecendo? Por que você está abatida? Minha alma. Minha alma, por que você está perturbada, minha alma? A gente tem que conversar com a gente mesmo. E falar, por que eu estou assim? Por que hoje eu estou fazendo essas coisas? Por que eu estou falando hoje desse jeito? Por que eu estou de mau humor hoje? Por que eu estou tratando as pessoas assim hoje? Vânia, o que está acontecendo? Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Tem coisas que só a gente pode fazer por nós. Ao invés de ficar responsabilizando tudo, responsabilizando o mundo, responsabilizando o exterior, pelos nossos fracassos, pelos nossos problemas, a gente precisa reconhecer que a gente tem limitação. Precisa reconhecer se a gente está se esforçando mesmo. Reconhecer as nossas fraquezas. A gente precisa ser seletivo. A gente ouve muito lixo. Lixo no sentido de absorver coisas que só faz mal pra gente. Ficar ouvindo conversas, ficar ouvindo coisas que é só desgraça, que é só coisas ruins, que não acrescenta, é você acumular dentro do teu coração, dentro da tua mente lixo. E isso vai fazer mal. Você ficar compartilhando, você ficar com pessoas que só falam mal das outras. Pessoas que só reclamam das outras, pessoas que só fofocam a respeito das outras. Ah, pastor, eu não falo nada, eu só fico ouvindo. Você está absorvendo lixo. Você está vendo lixo.
Você está acessando lixo. E isso mais cedo ou mais tarde vai ter um efeito na sua vida. Sabe por quê? Porque aquilo que você absorve é o que você vai colocar para fora depois. Então seja seletivo, faça um filtro, fala, não, isso aqui não vai fazer bem para mim, eu não vou ouvir. Isso aqui não vai fazer bem para mim, eu não vou assistir. Isso aqui não vai me ajudar, não vai acrescentar na minha vida. Então eu não vou ficar ouvindo essas coisas, eu não vou ficar perto dessas pessoas. Percebe que a decisão é nossa? É nossa. Então cuide de você. Depois, deixe os outros cuidar de você. Lembra que a gente falou lá no início da solidão? Ninguém é feliz sozinho. Não existe sucesso, não existe realização completa se uma pessoa está sozinha. Uma pessoa com muito dinheiro, sozinha, o que ela faz? Que prazer, que realização ela tem? Então, queridos, ninguém alcança sucesso sozinho. Você não precisa ter 1 milhão de amigos, não. Que você tenha poucos, mas que são pessoas que você sabe que você pode contar. Pessoas que você sabe que vão te ajudar. Pessoas que você sabe que vão orar por você. Pessoas que você sabe que na hora da luta, na hora que você estiver lá no limite, você pode ligar e gritar como José. E pedir socorro. A gente não pode ter medo nem vergonha de pedir ajuda. Isso é um mal nosso. E eu me incluo neste mal. Você fala, vou atrapalhar as pessoas. Vou falar de mim, vou mostrar, eu vou expor minha fraqueza. Eu vou expor a minha fragilidade. É muito difícil hoje. Confiar nas pessoas mesmo é difícil. A gente entende isso, mas meu irmão, pelo menos uma pessoa eu sei que você tem. Você tem pastores, você tem os seus líderes, que você pode procurar, e que você pode abrir o teu coração. Então não sofra sozinho. E por último, deixa Jesus cuidar de você. Eu sou psicóloga. E eu entendo a importância de uma terapia. É muito importante. Se você tem condições, se você tem formas e acha que precisa, faça, busca. Mas existe alguém que diz assim: vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, aflitos, desesperados. Venha, que eu vos aliviarei. Venha, porque eu tenho alívio e descanso para a tua alma. Venha, porque eu vou trocar o fardo com você. Você me dá o seu fardo e eu te dou um fardo suave e leve que você consegue caminhar. Eu tenho entendido que cada vez mais, cada vez que a gente se aproxima de Jesus, cada vez que a gente conhece e desfruta da presença de Deus, a gente dá espaço para Deus acessar a nossa alma, o nosso interior. E a gente, quando conhece a Deus de maneira mais profunda, a gente dá espaço para que Deus haja de maneira mais profunda nas nossas vidas. Irmãos, eu vou confessar para vocês, eu acho que eu estou conhecendo Deus agora. Eu sempre orei, eu sempre busquei, nasci praticamente dentro da igreja, sempre tive uma vida, sabe, tranquila, nunca nem fui aquelas filhas de pastores assim, né, daquelas muito bagunceiras. Mas eu estou conhecendo a Deus agora, conhecendo realmente quem Deus é e o que Ele pode fazer. Agora, porque eu falei, Senhor, se tem mais para ser revelado, eu quero conhecer, eu quero receber, eu quero desfrutar. E o momento hoje, queridos, é propício para isso. Existe
um avivamento, uma unção sendo derramada nos nossos dias, para que nós jovens, olha, já me incluo, né? Nós jovens venhamos conhecer, venhamos experimentar uma presença, uma parte de Deus que de repente alguns, de repente aqueles que já passaram, ainda não tiveram acesso. Porque foi a porção para aquele tempo. Mas para hoje, o Senhor fala, eles precisam de mais. Se eles não tiverem mais, eles não vão resistir. Porque o inimigo também tem se levantado de maneira mais violenta. Por que parece que a gente vive num tempo que parece que tem mais unção? Não parece? Mas não é, irmãos. É porque também o inimigo tem se levantado e Deus, ele corresponde de maneira também muito mais forte para que a gente venha ter esse suporte. Então, queridos, é momento da gente entrar nessas águas, é momento da gente mergulhar, da gente experimentar. Porque Jesus, ele tem alívio. Jesus tem alívio. Se o terapeuta não resolver, se o psiquiatra não resolver, se a conversa com seus pais, se os teus amigos, se o pastor, a pastora não resolver, ele pode. Ele pode. Por isso não desista. Não desista. José se tornou um homem que tinha os seus sonhos realizados por completo, não porque ele só foi grande, mas porque também ele tinha sucesso do lado de fora, mas ele tinha cura do lado de dentro. E amanhã eu vou estar aqui. E eu vou pregar mais. Eu vou continuar essa mensagem. E nós vamos falar daquilo que José se tornou. E eu quero que vocês estejam aqui, né? Espero que vocês não tenham enjoado de me ouvir falar. Mas eu gostaria de, neste momento, que você pudesse acessar aí o teu coração. Fecha os teus olhos. Acesse o teu coração agora. Pastor, eu não tenho traumas, eu não tenho grandes problemas. Avalie o teu coração, vê se tem pessoas que você não perdoa. Se tem lembranças que você viveu na tua infância, ou situações que você passa hoje, e que de repente você tem seus sonhos, os seus projetos, e parece que tudo que você vai tentar fazer, algo te atrapalha, algo te impede. As oportunidades vêm até você e você não consegue reagir diante delas. Acesse agora o teu coração. Acesse agora a tua alma. Aquilo que você não queria estar pensando, aquilo que você não queria estar fazendo, aquilo que você não queria falar sobre. Aquilo que ao pensar você sentia tristeza, raiva, medo. Que você sentia um sentimento de inveja, sentia nojo, sentia repulsa. Acessa agora. Talvez neste momento da sua vida, você passa problemas no teu lar, problemas na tua casa, problemas no relacionamento, problemas com a tua vida pessoal. Você de repente vê o tempo passando e não consegue descobrir qual é a tua missão, qual é o teu propósito, o que é que te aguarda, que expectativas você tem para daqui 5, 10 anos, para o seu futuro. Acessa isso agora. Acessa isso agora. Porque nós vamos orar. E Jesus, Ele está falando, vem para mim. Vinde a mim. Vem minha filha, vem meu filho. Eu tenho alívio para a tua dor. Eu tenho descanso para a tua alma. Eu quero tirar esse peso que você carrega durante tanto tempo. Você está sofrendo sem necessidade, porque você poderia já ter entregue este fardo. Você já poderia estar muito mais longe, mas este fardo está atrasando a tua caminhada.
este fardo está atrasando o projeto que eu tenho para a tua vida. Então ele diz: vem para mim. Começa a ver Jesus. E ao invés de fugir dele, vai em direção a ele. Pastora, mas tem coisas erradas. Pastora, tem coisas que eu me envergonho. Jesus está dizendo: vem para mim. Porque eu tenho resposta. Porque eu tenho solução para os seus erros, para os seus pecados. Eu tenho perdão. Eu tenho a cura. Eu tenho a restauração. Eu tenho alegria para devolver para o teu coração. Pai, visita cada pessoa que está aqui neste lugar. Acessa a alma de cada pessoa. Onde existe, ó Pai querido, algo que está guardado, que está escondido. Onde existe alguém, ó Pai querido, que tem pensamentos de destruição. Pessoas que sofriam sozinhas. Pessoas que guardavam o seu sofrimento, os seus traumas, as suas frustrações. Que neste momento o Senhor seja, ó Pai, agora a companhia desta pessoa. Alcança ela. Alcança ela. Para que nesta noite todos saiam daqui curados. Que todos saiam daqui, ó Deus querido, caminhando para o propósito, para o sonho que o Senhor já sonhou para a vida deles. Alcança a vida de cada um, em nome de Jesus. Abre os seus olhos por um instante. Eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa.